Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar porque essa semana estou passando por uma gripe terrível e que me atingiu a garganta. E eu só saí de casa essa semana em circunstâncias emergenciais. E uma delas é vir aqui gravar o programa nessa sexta-feira à tarde, aqui na TV da cidade. Nesses dois primeiros blocos, nós vamos conversar com dois jovens advogados sobre assuntos diferentes. E a única coincidência é que os dois são advogados, filhos de advogados e filhos de dois amigos meus. Principalmente o pai do Rodrigo, que eu conheço há 32 anos e foi um dos responsáveis, ele e o Celso Pereira, também advogado, pela minha permanência durante tanto tempo aqui em Joinville. Não fosse o João e o Celso terem me convidado em 1978 para trabalhar na Câmara de Vereadores como assessor da bancada do MDB na época, eu não estaria em Joinville. Esse convite feito por eles me prendeu aqui na cidade porque, somando o que eu ganhava no jornal que eu trabalhava, mais esse salário da Câmara, eu não receberia em lugar nenhum do Brasil. Então, eu costumo dizer que, graças ao Coelho e ao Celso, eu estou aqui e vou continuar para o resto da minha vida nessa cidade que eu aprendi a amar. Também gostaria de dizer que o Tigi Júnior, como costumamos falar, o Wilson Pereira Júnior, é filho do Tigi, um advogado que eu conheço também há bastante tempo e que é um dos meus conselheiros aqui na cidade. Sempre quando tenho dúvidas sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, eu costumo ligar para o Tigi ou falar com ele pessoalmente. Porque nos encontramos durante muito tempo, Tigi, eu e teu pai, lá no IERC. Sim. Todas as manhãs. Eu saía da rádio, ia tomar café com a minha turma e ele estava lá. Então, às vezes eu saía e ficava conversando com ele meia hora todo dia. É uma pessoa que eu aprendi a respeitar. O Tigi pai, como a gente chama, e o Tigi filho aqui está para essa entrevista. Eu primeiro gostaria de atualizar um tema, Tigi, o Júnior, vou tratá-lo assim. Um tema, Júnior, que eu venho acompanhando há muito tempo. Quando eu estava na rádio, eu recebi um telefonema de uma família, de um chefe de família, ex-funcionário da Mans, que me colocou uma situação terrível. A firma faliu, ele perdeu o emprego e passou por uma fase muito difícil. E anos depois ele me cobrava: seu Veríssimo, não tem nenhuma solução, eu estou numa situação difícil, a minha família está com uma situação difícil. Então eu passei a acompanhar esse caso da MAN até por esse motivo pessoal até. Não conheço a família, não conhecia a família, mas até pelo interesse dele. E casualmente, o Júnior é hoje o administrador da massa falida da Mans e com quem eu tenho ligado, tenho me atualizado sobre isso e atualizado através da minha coluna todas essas 755 famílias, a maioria aqui de Joinville, 90% aqui de Joinville, que dependem desta ação da Justiça do Trabalho para receber um dinheirinho. Muitos são 1.500, 2.000, mas que faz falta e já vai resolver a situação. Tigi, como é que está o processo, a liberação desse dinheiro do crédito trabalhista para os ex-funcionários da Mans e aquela tua previsão de agosto continua de pé ainda? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, Veríssimo, eu sou obrigado a agradecer mais uma vez a você por esse espaço tremendo que você tem dado, tanto aqui no seu programa de televisão, quanto na sua coluna do jornal. Vários assuntos difíceis tem me facilitado muito a sua comunicação com a sociedade de Joinville e com alguns outros advogados que me procuram e que a gente está, digamos assim, evitando algumas etapas que eu teria que fazer através do Poder Judiciário, através de despacho do juiz, através de publicações. O doutor Rodrigo sabe muito bem isso é moroso e graças a você, a sua coluna, e eu também tenho que fazer um registro ao Cacá, que quando eu peço, como você sempre de primeira mão traz
essas informações. Bom, há 3 meses atrás nós estivemos aqui e de lá para cá você foi testemunha por 2 oportunidades, esteve no meu escritório e viu o quanto a gente está trabalhando em cima disso. Recentemente, agora nas últimas 2 semanas, eu peguei carga de 1.200 processos da Justiça do Trabalho. Tudo isso para confrontar o que está o que são aqueles números daqueles processos trabalhistas, junto com o quadro de credores que finalmente, agora eu tenho ele praticamente pronto e finalizado no que se refere a números. Deixa eu traduzir. Pegou carga, quer dizer, pegou os processos que estavam lá no tribunal e levou para o seu escritório. Isso. E está aquela papelada toda lá no escritório dele conferido um por um. Aí, com essa conferência, então, eu finalizei esse quadro de credores. Hoje nós temos uma dívida de R$7.400.000. E agora, para mim apresentar esse quadro de credores, que é a próxima etapa da nossa função, eu preciso apenas localizar 19 CPFs desses 755 trabalhadores. Eu tenho que localizar apenas 19 CPFs, porque sem esse CPF, o sistema do Tribunal de Justiça, ele não vai gerar essa pessoa como uma credora. E hoje é tudo por sistema, infelizmente. Não sai mais aquele alvará judicial ali no papel, que nem se fazia antigamente. O advogado ia lá, pegava o papel, entregava para o cliente e ambos iam na boca do caixa e levantavam. Hoje é tudo via sistema online. Então, sem esses CPFs eu não consigo. Então, eu só estou finalizando essa etapa, vou apresentar esse quadro de credores no máximo até o dia 25 de julho. E ainda estamos, agora não é um problema que compete a mim e nem ao juiz universal, que é o Dr. Minato, né, o juiz da primeira vara civil, mas sim aquele dinheiro que está parado, aquele famigerado dinheiro, o salvador dinheiro, que está parado lá na Justiça Federal, ainda está na Justiça Federal. A juíza, é bom esclarecer, determinou a liberação desse dinheiro. Imediatamente eu fui ao fórum, providenciei uma guia para que a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, transferisse esse dinheiro para a Justiça Comum, lá para a primeira vara, só que a Fazenda Nacional se achou no direito de dizer que esse dinheiro pertence a ela e não pertence à massa. Aí era um receio, né? Era um receio que existia, né? Então, hoje é o prazo fatal para... Hoje, dia 15, é o prazo fatal para a Fazenda Nacional decidir se vai ou não agravar dessa decisão. Caso não agrave, eu tenho certeza absoluta que até 10 dias esse dinheiro já está à disposição e aí volta aquilo tudo que nós já conversamos há 3 meses atrás. É publicado o quadro de credores, não havendo nenhuma impugnação, como eu tenho certeza de todos os advogados que eu conversei, todos sabem exatamente o seu crédito, enfim, não tem ninguém para ir ali discutir. Vai para o juiz homologa o quadro, marca-se a assembleia e determina-se o pagamento. E aquela questão da diferença, Júnior, que na relação do tribunal era um valor e na certidão era outro. Isso. A diferença é que na relação do tribunal estava o valor do perito e outras INSS, que não cabe ao credor fazer esse pagamento. Ele tinha que receber apenas o que lhe é de direito. Como é que ficou essa diferença de número? Eu vou tentar ser rápido e sucinto e bem simples para as pessoas entenderem. Aqui em Joinville existem 5 varas do trabalho. Cada uma delas tem uma sistemática de como finalizar o seu processo. Então, assim, umas fazem determinados cálculos, uma inclui só o valor que a massa deve para o funcionário, né, que o empregador devia ao funcionário. Outras já colocam custas, o doutor Rodrigo Coelho também sabe muito bem disso. Outras incluem perito, outras incluem INSS, imposto de renda, enfim. Eu fui confrontar o que o advogado lá na Justiça Comum disse que ele tinha direito com o que a Justiça do Trabalho dizia que ele tinha direito. E eu confrontei as duas certidões e ali constavam alguns valores que foi esses 150 mil que nós conseguimos reduzir agora. A última vez que eu vim aqui, nós tínhamos conversado aproximadamente em 7 milhões e 550 ou 7 milhões e 600 mil reais de dívida e hoje nós estamos falando de 7 milhões e 400 mil, justamente questão de custas judiciais, imposto de renda, INSS, que eu não posso pagar isso, a não ser que eu pague primeiro o trabalhador. Esse é o texto da lei, primeiro eu tenho que pagar o trabalhador, por isso que teve essa diferença. O Rodrigo Coelho, a atividade do Rodrigo como advogado é outra, bem mais simples, que é direito previdenciário. O Rodrigo trabalha com o irmão e com o pai no escritório ali no centro, que aliás é um dos melhores escritórios de direito previdenciário aqui de Santa Catarina. E é mais simples o dia a dia, a rotina do advogado de direito previdenciário, porque eu tenho acompanhado o trabalho do Tigi lá, é um trabalho
está exigindo muito esforço dele nessa questão da malaria mansa, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, Tigi. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Antes de mais nada, quero também agradecer as gentis palavras do nobre amigo Veríssimo. Pode ter certeza que a admiração também é recíproca, não só a minha, mas também do meu pai, principalmente. Olha, Veríssimo, nem tanto. A advocacia previdenciária, até pelas suas alterações quase que semanais, através de instrução normativa, ordem de serviço ou decretos emitidos pelo governo federal, a dificuldade em se manter atualizado e de atuar em defesa dos segurados do INSS é grande. Por outra razão, o INSS é o maior réu em ações no Brasil. Tem hoje mais de 5 milhões de pessoas com ações contra o INSS. Então, hoje, o advogado está praticamente, na sua atuação, igualado ao médico. Tem médico do coração, médico do pulmão, médico do estômago. O advogado está na mesma situação, de especialista em determinada área. Tanto que hoje, o advogado na área previdenciária não consegue advogar em outras áreas. Tamanha é a dificuldade, a demanda que tem de processo contra a autarquia previdenciária. E o INSS, infelizmente, apesar de estar do órgão federal, é o mais próximo do cidadão, ele também acaba sendo mais distante em termos de concessão de direitos. Por quê? Hoje em dia, em Joinville, por exemplo, para se marcar uma perícia médica, para quem está doente e quer se encostar, que é o popular auxílio-doença, demora 1 mês e meio para a pessoa só marcar. E depois tem o benefício certamente negado, porque não é difícil de dizer a dificuldade que tem os médicos peritos lá em avaliar uma pessoa e dizer que ela está incapaz ou não para o trabalho. Então, dentro da função do advogado, quem está com uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas, que no dia de ontem completou 10 anos em nosso país e que foi um avanço realmente grande em termos de conquista do direito dos trabalhadores. Depois do intervalo, eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo, que eu já fiz várias vezes. O Rodrigo, toda semana, às quintas-feiras, ele comparecia lá no programa que eu apresentava na emissora de FM e toda semana ele falava sobre direito previdenciário. Então, acabei aprendendo, acho que foi mais de 2 anos, né? Foi um ano, né? 2 anos. Aproximadamente 2 anos. Então, eu acabei tendo uma noção muito grande do que é o direito previdenciário. E vou fazer essa pergunta, Rodrigo, depois do intervalo, que eu já te fiz muita gente. E o fator previdenciário? Como é que está a situação? Voltamos depois do intervalo.